Olá, turma, tudo bem? Bora lá para mais um dia, né? Mais uma semana, na verdade. Começando aí com força total, graças a Deus, né? Mais um dia e mais uma semana que o Senhor vai nos permitir estar com Ele, na presença dEle e com a palavra dEle. A gente começa essa semana 35, no primeiro dia, né? Com o livro do profeta menor, chamado Abacuque. E se você está vendo esse vídeo aí pela primeira vez aqui no canal, a gente está lendo, fazendo a leitura bíblica, né, desse ano de 2023 em ordem cronológica. Então a gente está seguindo aí uma apostila, né, de textos, onde vai direcionando a gente para essa leitura em ordem cronológica. E a gente começa então essa semana 35 com o reino de Judá e Jerusalém tendo sido destruído por Nabucodonosor. A gente termina esse período aí dos reis, né, de Israel, com o exílio tanto do reino do norte quanto do reino do sul. Então, Israel já foi levado cativo para a Babilônia, eles agora estão totalmente espalhados pela terra, sofrendo, né, com essa destruição. Aqueles que ficaram em Judá e Jerusalém e também no Reino do Norte, lá em Samaria ou em outros territórios de Israel, sofrem com a destruição, com a escassez, né, de tudo e com o próprio governo agora pela Babilônia. Quem é dono, né? Quem reina sobre Israel agora é Nabucodonosor, rei da Babilônia, nesse momento, que tem tomado uma proporção, né, de reino muito grande. Ele tem tomado todos os territórios ao redor ali de Israel, Jerusalém, Egito, e ele vai caminhando aí com o seu grande exército para tomar esses territórios. A Babilônia, ela é comparado com o tamanho, né, ou com a grandiosidade do reino do Egito na época de Moisés, né, ou até um pouco antes de Moisés. Aquele grande império que foi o Egito na época dos grandes faraós, né? Então, aquela época o Egito era tido como essa grande potência em território. Agora, nesse momento da história, passa a ser a Babilônia. E a Babilônia vai tomar uma proporção ainda maior do que o Egito naquela época, em poder, em território, em comando, né? Em riquezas e tudo mais. Então, esse é o período que a gente está agora na leitura, com o final, então, do período dos reis, com Judá e Jerusalém e todo Israel levado cativo pela Babilônia, e eles vão permanecer lá durante 70 anos, segundo a própria palavra do Senhor. Então a gente vai para esse profeta menor chamado Abacuque, que está nesse período em que eles vão para o exílio, e Abacuque então vai ter uma palavra para nos dar. Vamos orar, gente, para a gente começar essa leitura de hoje. O livro de Abacuque é bem pequenininho, são só 3 capítulos, então a gente vai ler numa tacada só, né? Então a gente vai estar lendo o livro de Abacuque inteiro hoje, com esses 3 capítulos, e amanhã a gente volta para o livro de Jeremias. Jesus, eu quero te agradecer por essa segunda-feira, por mais esse início de semana e de leitura, Senhor, na palavra. Nós te louvamos, Senhor, porque até aqui é o Senhor quem tem nos fortalecido, é o Senhor quem tem nos direcionado, é o Senhor quem tem colocado fome e sede dentro de nós pela palavra, pelo conhecimento da tua palavra, e quem tem nos dado o entendimento, a revelação, o entendimento daquilo que o Senhor tem para nós nesse período da nossa vida, Pai. Nós sabemos que é crescente o conhecimento da palavra. Então hoje nós conhecemos em parte, e ano após ano e dia após dia o Senhor vai acrescentando esse conhecimento para nós em nome de Jesus. Obrigada, Pai, que a nossa mente, o nosso coração estejam alinhados com a tua palavra, estejam totalmente voltados para ouvir aquilo que o Senhor tem para nós nessa semana, em nome de Jesus. Amém. Vamos lá então, gente. Abacuque, profeta Abacuque, tá lá no finalzinho, quase no finalzinho do Antigo Testamento, tá? É depois do livro de Jonas, Naum, Miqueias, né? Que são livros bem pequenininhos, então fica até difícil de achar. Mas qualquer coisa, vai lá no índice da tua Bíblia, vê lá onde está o profeta Abacuque, abre lá na página e a gente vai começar então no capítulo 1. Diz assim: esta é a mensagem que veio ao profeta Abacuque numa visão que ele recebeu de Deus.
Ó Senhor, quanto tempo ainda vou ter de pedir ajuda antes que o Senhor me ouça? Eu grito ao Senhor, mas é em vão. Não recebo resposta. Socorro, violência é o meu grito, mas ninguém aparece para me socorrer. Por que o Senhor me faz ver a injustiça e contemplar toda essa maldade? Para qualquer lugar que eu olhe, existe violência e destruição. Há luta e briga por todo lado. A lei não é cumprida, nem nos tribunais se faz justiça, pois os perversos são muito mais numerosos que os justos, e com isso a justiça é torcida. O Senhor respondeu: prestem atenção e ficarão de boca aberta. Vocês ficarão espantados com o que eu vou fazer muito em breve. Ainda enquanto estiverem vivos, eu farei uma coisa que vocês terão de ver para crer. Eu estou preparando os caldeus, uma nação cruel e violenta, que marchará por toda a terra para apoderar-se de moradias que não são suas. É uma nação apavorante e temível. Fazem o que bem entendem, criando as suas próprias leis e ordens. Seus cavalos são mais velozes que os leopardos, mais ferozes que os lobos quando anoitece. As suas tropas de cavalaria marcham orgulhosamente. Vindas de uma terra distante, caem de repente sobre suas vítimas, como fazem as águias quando estão caçando. Quando eles surgem para atacar, todos ficam tão apavorados que não é possível organizar a reação. Fazem tantos prisioneiros que é impossível contar. Zombam de reis, de príncipes e das fortalezas de seus inimigos. Constroem rampas de terra contra os muros das fortalezas e as conquistam. Atacam e se retiram com a rapidez do vento, mas a sua culpa é grande, pois tem como Deus a sua própria força. Ó Senhor, meu Deus, meu santo, Senhor e eterno, será que o seu plano em tudo isso é nos destruir? É claro que não. Ó Deus, nossa rocha, o Senhor resolveu dar poder aos caldeus para nos castigar e corrigir por causa de nossos pecados. Nós somos perversos, mas eles são piores que nós. Será que o Senhor, que não tolera o pecado de maneira alguma, vai ficar assistindo calmamente enquanto eles nos devoram? O Senhor poderia ficar quieto enquanto os perversos destroem os que são mais justos do que eles? O Senhor tornou aos homens como peixes do mar ou como enxames de insetos, que não têm um líder para liderá-los? Será que acabaremos fisgados pelos anzóis e apanhados pelas redes dos inimigos, enquanto eles festejam? Então eles adorarão seus equipamentos de guerra e queimarão incenso a eles, e dirão: estes são os deuses que nos deram toda essa riqueza. O Senhor vai permitir que eles façam isso para sempre? Será que sempre sairão vitoriosos em suas guerras tão cruéis? Então, o livro começa, né, esse capítulo 1 até aqui, ele começa falando que Abacuque tem uma visão, né? Em uma visão, Deus fala com o profeta, justamente fazendo um diálogo, onde Deus fala a respeito de algo que ele está fazendo e que não demora muito, e aqui o profeta Abacuque provavelmente está falando sobre esse exército babilônio que agora vai sair arrastando, né, tudo que vê pela frente, destruindo tudo, fazendo todos seus escravos, né, tomando territórios na força do seu exército. Mas Abacuque então intercede, perguntando se o Senhor, que é justo, que é poderoso, que é fiel com o seu povo, permitiria que tudo isso permanecesse para sempre. É isso que Abacuque está vendo nessa visão, nesse primeiro momento aqui, nessa conversa, nesse diálogo com o Senhor. Capítulo 2. Agora vou subir a minha torre de vigia e esperar para ver que resposta o Senhor vai dar à minha queixa. E o Senhor me disse: escreva a minha resposta em tábuas, em letras bem grandes, para que qualquer pessoa possa ler a mensagem facilmente e saia correndo para contar aos outros. Essas coisas que planejei, porém, não acontecerão imediatamente. Devagar, mas com determinação, certamente vai se aproximando o tempo em que a visão será cumprida. Se aparentemente está demorando muito, não se desespere, porque tudo vai acontecer mesmo. Seja paciente. O cumprimento dessa promessa certamente ocorrerá e não se atrasará. Anote isto: os homens perversos confiam em si mesmos, seus desejos não são bons e acabam fracassando. O justo, porém, confia em mim e viverá.
Além do mais, como a riqueza é ilusória, o ímpio é arrogante, cheio de ambição, ele é voraz, mas como a sepultura e a morte, eles nunca se satisfaz. Apanha para si todas as nações e ajunta para si todos os povos. Logo vai chegar o dia em que os seus escravos zombarão deles, dizendo: ladrões, finalmente a justiça acertou as contas com vocês. Agora vocês vão ter o que merecem pela violência e pela exploração que praticaram. De repente, os credores surgirão furiosos e carregarão consigo tudo o que eles têm, enquanto vocês assistem a tudo, indefesos e tremendo de medo. Vocês saquearam muitas nações, agora elas vão saquear vocês. Vão derramar muito sangue e semearam a violência. Vocês derramaram muito sangue e semearam a violência entre os moradores dos campos e das cidades. Ai de vocês, que ficaram ricos praticando a maldade, tentando com a riqueza escapar do perigo. Com os crimes que cometeram, vocês apenas envergonharam suas próprias casas e condenaram sua vida. As próprias pedras nas paredes das casas gritarão, condenando-os, e as vigas do telhado farão eco. Ai de vocês que constroem cidades com dinheiro ganho em assassinatos e roubos. O Senhor dos Exércitos já decretou que as riquezas das nações, sem ele, se transformarão em cinzas nas suas mãos. Elas se esforçam desesperadamente, mas em vão. Vai chegar o dia em que toda a terra ficará cheia do conhecimento da glória do Senhor, tal como as águas enchem o mar. Ai de vocês que fizeram seus vizinhos cambalear e se arrastar como bêbados, fazendo-os sofrer com sua violência e rindo quando eles ficavam nus e envergonhados. Logo, a sua própria glória será transformada em vergonha. A taça da mão direita do Senhor é dada a vocês. Tropecem e caiam. Vocês derrubaram as florestas do Líbano e agora serão derrubados. Vocês aterrorizaram os animais selvagens que apanharam em suas armadilhas e agora o terror vai ficar sobre vocês por causa de toda a violência e derramamento de sangue que cometeram contra os moradores das cidades em toda parte. Qual foi o proveito de adorar ídolos feitos por homens? Que mentira estúpida dizer que eles poderiam ajudar. Como vocês foram tolos em confiar em ídolos que não são capazes de falar. Ai daqueles que ordenam a seus ídolos de madeira, sem vida, que os salvem. Ai dos que gritam à pedra muda, pedindo que ela lhes diga o que fazer. Quando é que imagens poderiam falar em lugar de Deus? Elas são cobertas de ouro e prata, mas dentro delas não há o menor sinal de vida. Mas o Senhor está em seu santo templo, todos os habitantes da terra devem se calar diante dele. Então, capítulo 2 é Abacuque dizendo já no primeiro versículo que agora ele vai subir na torre de vigia dele, que é como se no lugar onde ele fica esperando as notícias chegarem, e ele então espera que o Senhor fale com ele. E o Senhor fala, e ele fala que haverá um momento certo em que a justiça de Deus virá sobre esses saqueadores, sobre esses ladrões, sobre esses inimigos que tanto fizeram mal, tanto à nação de Israel quanto a todos os justos na terra, né? Na verdade, a profecia se estende não somente a Israel, a Judá e Jerusalém, que sofreu agora nas mãos de Nabucodonosor, mas também falando de forma macro, né, muito maior a respeito de todas as nações da terra, que também sofreram na mão da Babilônia e na mão de outros inimigos, quando o Senhor vier. Quando o Senhor trouxer a sua justiça, o seu juízo, a sua ira, essas nações vão então sofrer as consequências da sua própria violência. É isso que Abacuque agora está recebendo da parte do Senhor como resposta. O Senhor responde, ele diz a Abacuque que ele fará a justiça no tempo certo, no tempo oportuno. Capítulo 3, que é o último capítulo desse livro de Abacuque. Esta é a oração de triunfo que Abacuque cantou ao Senhor. Ó Senhor, agora que ouvi falar dos seus planos, eu o adoro, cheio de espanto pelas coisas tremendas que o Senhor vai fazer. Nesta hora em que precisamos tanto de ajuda, ajude-nos novamente, como fez no passado. Mostre o seu poder, que pode nos salvar, e mesmo na sua ira, lembre-se da sua misericórdia.
Deus veio de Temã, o santo veio do monte Parã. Seu brilhante esplendor enche a terra e o céu. Sua glória enche os céus. A terra fica cheia do seu louvor. Que Deus maravilhoso é o Senhor. Seu esplendor era como a luz do sol. De suas mãos partem raios de luz brilhante, onde ele esconde o seu tremendo poder. A peste vai à sua frente e a praga vem logo atrás dele. Ele para e se detém por um momento, observando a terra. Então sacode as nações, destruindo os montes velhíssimos e nivelando as colinas muito antigas. O seu poder nunca muda. Veja os povos de Midian e Cusã mortalmente amedrontados. Foi cheio de ira, ó Deus, que o Senhor feriu os reis e dividiu o mar. O Senhor estava zangado com eles quando enviou as suas carruagens sobre as nuvens com seus cavalos vitoriosos. Todos viram o seu poder. O Senhor pega o arco e pede muitas flechas para encher a sua aljava, e as fontes brotaram da terra quando o Senhor ordenou. Os montes viram isso e tremeram, grandes ondas de água avançaram, o grande abismo gritou, anunciando sua rendição ao Senhor. O sol e a lua, tão brilhantes, pararam em suas moradas, escurecidos pelo brilho de suas flechas e pelo fulgor de sua lança brilhante. O Senhor marchou pela terra com tremenda indignação, pisando as nações na sua ira. Saiu para salvar o seu povo escolhido, para libertar o seu ungido. O Senhor esmagou a cabeça do líder da nação perversa, despindo-o da cabeça aos pés. O Senhor destruiu com as suas próprias flechas aquele que, vindo como um furacão, pensavam que Israel seria uma presa fácil. Montando nos seus cavalos, marchou o mar adentro. As águas se agitaram. Eu tremo ouvindo essas coisas. Meus lábios tremem de medo. Minhas pernas vacilam e eu estremeço de pavor. Esperarei em silêncio o dia em que toda essa tragédia vai acontecer ao povo que está para nos invadir. Embora as figueiras e as videiras tenham sido totalmente destruídas e não haja flores nem frutos, embora as colheitas de azeitonas sejam um fracasso e os campos estejam imprestáveis, embora os rebanhos morram nos pastos e os currais estejam vazios, eu me alegrarei no Senhor, ficarei muito feliz no Deus da minha salvação. O Senhor, o soberano, é a minha força. Ele faz os meus pés como os da corça e me guia em segurança por sobre as montanhas. Orientação para o regente do coro. Quando este cântico for cantado, o coro deve ser acompanhado por instrumentos de corda. Ainda tem um finalzinho aqui, né, falando sobre isso. Gente, o capítulo 3 é um cântico. Literalmente, é um louvor que Abacuque nesse momento canta, acompanhado de instrumentos de corda, né? O finalzinho diz aqui, para que eles soubessem como eles iam cantar isso depois. E é um cântico de triunfo, é um cântico de vitória final. O triunfo fala de vitória sobre os inimigos, né? De vitória sobre os adversários, o território agora está livre, o território agora está conquistado novamente. Os nossos inimigos bateram em retirada, foram expulsos, né, da nossa terra. E isso fala então da redenção final, isso fala da volta de Jesus, isso fala da justiça de Deus se cumprindo sobre o seu povo, né? Jesus vindo realmente e trazendo a paz e a prosperidade sobre a nação de Israel e sobre toda a terra, por causa do juízo da sua ira. E Abacuque termina os últimos versículos falando algo que todo mundo gosta de cantar, todo mundo gosta de pregar sobre esse texto, porque ele diz que ainda que tudo pareça, né, estar totalmente destruído, ainda que falte mesmo todo o mantimento, ainda que falte toda a estrutura para a nação resistir a esse tempo difícil, ele vai louvar ao Senhor. Por quê? Porque ele sabe da resposta de Deus a tudo isso. Ele sabe que ainda que ele morra, ainda que haja total destruição, o Senhor naquele dia vai restaurar todas as coisas, né? Vai nos trazer a ressurreição e a vida para nós estarmos eternamente com ele.
O livro de Abacuque é tão pequeno, né, mas tão tremendo na sua essência. Ele fala de início, meio e fim, literalmente. Ele fala dessa visão que o Senhor fala, dos inimigos que estão vindo mesmo para destruir, para levar cativo, né? Depois Abacuque pergunta para o Senhor como isso vai acontecer e se isso vai permanecer, e o Senhor diz que não, que ele vai trazer então o seu juízo sobre esses inimigos, e então Abacuque pode louvar a Deus por todo esse livramento que o Senhor Deus deu, independente da destruição, da calamidade, da visão que ele está tendo de Jerusalém, totalmente destruído, seu povo levado cativo, mas há uma expectativa pela palavra liberada pelo Senhor, pelas promessas que Deus fez a esses homens, por aquilo tudo que Deus já deixou escrito na sua palavra e que ele então vai cumprir cada uma dessas promessas no seu tempo, no momento exato, debaixo do cumprimento das suas promessas. Amém, queridos? Eu queria que você aproveitasse aí, se você tiver um tempinho a mais, meditasse nesse livro que é tão pequenininho, mas tão tremendo. Existem versículos aqui chave, né, dentro desses textos aqui para a gente entender o que Abacuque está falando. Fala também de uma parte escatológica, né, porque está falando também da vinda de Jesus com esse juízo final sobre todas as nações. Então é um texto bem carregado, né, com promessas e palavras bem fortes para o nosso tempo também. Amém? Se você puder meditar, aproveite aí o início dessa semana para meditar nessa palavra. Gente, Deus abençoe. Ótimo início de semana aí para vocês. Nós vamos seguir aí quase a última semana já de agosto, né? E o Senhor vai nos levar a continuar nos textos que a gente está por aqui. Amanhã a gente volta lá para o livro de Jeremias e a gente vai até o final de semana, então, terminando o livro de Jeremias, e justamente sábado e domingo que vem a gente está aí com o livro de Lamentações de Jeremias, que é o final desses textos, né, que Jeremias deixou escrito para nós. Deus abençoe, ótima semana para todos e até amanhã, se Deus quiser.